Olá, tudo bem? Estamos aqui nós novamente juntos para acompanharmos a situação da Covid-19 aqui no nosso município e na região de Tapetinga. Por isso, eu convido todos vocês, nessa breve apresentação, a informarem-se e serem também agentes de informação, de transmissão de informação para seus colegas, amigos, para a sua família. E vejamos todos como tem andado a questão da pandemia aqui em nossa região. Vamos juntos? Bom, primeiramente vamos começar falando da Bahia. Vamos ver aqui a situação da Bahia hoje, 23 de agosto de 2020. Aqui, nesses números, podemos acompanhar que na Bahia nós temos um total de 234.204 confirmados, mas atualmente temos um total de 15.042 casos confirmados. Além disso, um total de 4.901 óbitos. E dos 234.204 casos confirmados, nesse momento já curaram-se ou já foram recuperadas 214.261 pessoas. Hoje, os dados que temos atualmente, que são os dados até 22 de agosto, ou seja, até ontem, contando obviamente dessa data de gravação, ontem foram confirmados 4.461 novos casos na Bahia, bem como 75 óbitos nas últimas 24 horas. Agora vamos ver aqui um breve retrato sobre a Covid-19 em Tapetinga, considerando o espaço de tempo entre 12 de agosto e 22 de agosto. Obviamente, utilizaremos os dados fornecidos, os dados oficiais da Prefeitura de Tapetinga. O que observamos aqui é, basicamente, o painel do coronavírus da data de 12 de agosto de 2020. E vamos compará-lo com o painel atualizado em 22 de agosto de 2020, ou seja, ontem. O que nós observamos? O que está em destaque são os casos recuperados, então comecemos por eles. Aqui, em 12 de agosto, haviam 772 casos recuperados. Até ontem, 22 de agosto, haviam 990 casos recuperados. Isso nos faz perceber que entre 12 de agosto e 22 de agosto, aproximadamente 218 pessoas recuperaram-se da Covid-19 aqui em Tapetinga. Quando a gente observa os dados confirmados acumulados, em 12 de agosto eram 1.017 casos confirmados. Hoje nós temos 1.316 casos confirmados. Então, entre 12 de agosto e 22 de agosto, houve um salto de 299 casos confirmados. Por isso, não sei se é tão relevante, se é tão interessante assim, a gente ficar com tanta ênfase, com tanto foco nos casos recuperados, que é uma campanha de mídia local que temos observado aqui e que pode, obviamente, trazer e fortalecer a esperança, e é bom que isso aconteça. Entretanto, também podemos incorrer no risco de acabar desviando o nosso olhar e não observando a situação como ela está. Então, quando a gente observa que nós saímos num prazo de 10 dias, de 772 para 990, a gente tem aqui aproximadamente 218 casos recuperados. Em contrapartida, nós observamos um aumento de 299 casos ativos, 299 novos casos no mesmo período. Então, se nós tivemos, no prazo de 10 dias, 218 casos recuperados, nós tivemos no mesmo período de 10 dias, aproximadamente, 299 novos casos. Então,
A gente precisa continuar atento, precisa continuar observando o avançar da pandemia e não podemos cair no erro de pensar que a situação melhorou. Obviamente, nós estamos longe, infelizmente, dessa realidade. Entre os casos ativos, em 10 dias observamos que eles saíram de 214 para 289. E os casos monitorados, eles saíram de uma média de 496 para 516 casos. E aqui eu destaco, e ao mesmo tempo quero aqui deixar os meus préstimos de pêsames, os meus sentimentos a todas aquelas pessoas que perderam familiares para a Covid-19, especialmente para as pessoas aqui em Tapetinga. O que a gente observa é que nós saímos em 10 dias de 31 para 37 óbitos, ou seja, em 10 dias nós tivemos aí, infelizmente, 6 novos óbitos. E se a gente... Ontem houve uma entrevista com o professor Carlos Bernard, onde ele falava que nos últimos 2 meses nós observamos uma média de 0,5 óbito. Então é como se a gente tivesse mais ou menos, em certa medida, aproximadamente nesse período de 60 dias, um óbito a cada 2 dias, o que é horrível. E aproximadamente uma média de 20 novos casos a cada dia. Tem casos que a gente tem 40 casos, 50, 70, tem dias que a gente tem um aumento de 3 casos, 5 casos. Então, se a gente tirar a média nesses 2 meses, a gente vai observar um óbito a cada 2 dias nos últimos 2 meses e aproximadamente uma média de 20 novos casos a cada dia. Aqui, quando a gente observa, e aqui destacaremos a partir dessa tabela a quantidade de casos de mortes por 100 mil habitantes, nós observamos que, apesar de Vitória da Conquista ter uma população 4 vezes maior, praticamente 5 vezes maior que a população de Vitória da Conquista tem uma população, a cidade de Vitória da Conquista tem uma população 4 vezes e meio maior do que a de Itapetinga, nós observamos que Itapetinga possui 43,3 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto Vitória da Conquista apresenta 26 mortes para cada 100 mil habitantes. Da mesma forma, quando nós observamos a natalidade, em Vitória da Conquista, com uma população praticamente 4, 5 vezes maior, a taxa de letalidade é de 2,2%, enquanto em Itapetinga experimentamos uma taxa de natalidade de 2,9%, maior do que as taxas de Vitória da Conquista, de Jequié, maior do que a taxa das regiões de saúde de Vitória da Conquista, de Jequié e também daqui de Itapetinga, maior inclusive do que a taxa de letalidade da Bahia, do estado da Bahia, e muito próximo à taxa de letalidade do país, do Brasil. Além disso, quando observamos aqui o aumento do número dos casos, podemos comprovar que em Itapetinga nós experimentamos um aumento de 19% dos casos em relação a 10 de agosto. Isso contabilizando o período entre 10 e 17 de agosto, uma vez que esse boletim ele foi lançado, se não me engano, no dia 18 ou 19 de agosto. Aqui nós observamos o número de casos confirmados na região de saúde de Itapetinga. O que observamos é que até 17 de agosto nós tínhamos 1.135 casos confirmados e destes 294 casos surgiram entre 4 e 17 de agosto. Ora, aqui
quando a gente observa a nossa região, Iguaí apresenta 394 casos, Ibicuí 371 casos, Itororó 302 casos, seguida por Macarani com 262 casos. E aqui um crescimento muito forte em Itororó e Macarani, e especialmente em Ibicuí. Em Ibicuí, houve um crescimento entre 4 e 17 de agosto de 213 novos casos. No mesmo período, 151 novos casos em Itororó, ou seja, entre 4 e 17 de agosto, nós observamos que os casos em Itororó dobraram, né? A gente está aí no enfrentamento já de 5 meses da pandemia, e tudo que nós alcançamos em número de casos confirmados em Itororó até 3 de agosto, nós vimos dobrar no período entre 4 de agosto e 17 de agosto. Um comportamento similar observamos também aqui em Macarani, e um aumento ainda maior em Ibicuí, nesse período, entre 4 e 17 de agosto. Portanto, a nossa região de saúde, com raras exceções como Firmino Alves, Maikinique, até mesmo Itambé, Catiba, que começou com um crescimento forte e agora diminui, nós observamos que aqui na nossa região nós temos experimentado cada vez mais um crescimento maior. Aqui, caminhando para o fim, observamos neste gráfico a projeção para os casos até 2 de setembro. Ora, hoje são 23 de agosto. Aqui é a nossa realidade posta e que pode chegar a essa quantidade de casos até o dia 2 de setembro, nesses 3 cenários. Se forem mantidas todas as medidas que estão sendo realizadas até agora, se nós tivermos 20% a mais de restrição, ou se nós tivermos 20% a mais de folga nessas medidas que são implementadas até o momento. Num cenário, vamos pegar aqui esse cenário com as medidas atuais, o que nós observamos é que até o dia 2 de setembro, nós podemos experimentar uma quantidade entre 1.500 e 1.600 casos. Nós podemos ver um crescimento de casos em Itapetinga entre 1.500 e 1.600 casos. E se observarmos uma folga maior das medidas que têm sido implementadas, podemos chegar a um número de 1.800, até 1.800 casos até o dia 2 de setembro. Portanto, meus queridos amigos, minhas amigas, colegas, todas as pessoas que ainda se preocupam com a questão da pandemia em Itapetinga, nós temos que fazer algumas reflexões. A primeira delas é: as medidas que têm sido implementadas estão efetivamente contribuindo para a diminuição ou para o aumento de casos? Não são as medidas, mas a flexibilização dessas medidas. Essa flexibilização tem contribuído para o aumento do número de casos ou para a redução dos mesmos? E se hoje nós experimentamos um cenário com 37 óbitos, quantos óbitos a mais a gente pode chegar se até o dia 2 de setembro tivermos 1.600, 1.500 ou até 1.800 novos casos? Nesse momento, é preciso que cada um de nós entenda, compreenda a situação na nossa região de saúde e a situação em Itapetinga. A pandemia não acabou e nada vai mudar isso, a não ser a nossa atitude, a não ser as atitudes da iniciativa privada e principalmente as atitudes do poder público. Com isso, eu me despeço de vocês,
E aqui para encerrar, né, parabenizo aqui o editor Rafael Fontan, aos colaboradores Carlos Bernard, Dimas Oliveira, Leonardo Krause, Simone Gualberto e eu, Wesley Amaral, pela confecção de mais um boletim epidemiológico, de mais um boletim informativo da UESB contra a Covid. Espero e desejo e peço que compartilhem esse vídeo com seus colegas, seus amigos, seus familiares, para que todos nós juntos possamos fortalecer o combate a essa pandemia que já retirou, que já levou 37 vidas de pessoas, de pais, mães, avós, tios, pessoas importantes, que talvez não tenham sido pessoas importantes para você, talvez não tenham convivido com você, mas que certamente farão muita falta para os seus familiares, os seus amigos. E será que você não conhece alguém que adoeceu, passou por momentos delicados ou até que veio a óbito em virtude da Covid-19 em Itapetinga? Conheço várias pessoas e vou continuar lutando contra isso. Forte abraço, muito obrigado a todas e todas. Um final de semana de paz e vamos em frente. Vamos juntos.